Olá, meus amigos. É sempre um prazer ter vocês neste canal. O vídeo que postarei hoje para vocês é sobre o subconsciente. Contarei para vocês algo muito interessante, muito importante sobre o subconsciente. É um detalhe só do subconsciente, o magnífico, como eu tenho falado desde o início deste canal. Bem, meus amigos, eu vou contar algo maravilhoso que se deu em uma conferência, em uma palestra feita pelo Dr. Joseph Murphy, no estado de Illinois. O que acontece? A história se desenrola desta forma, da seguinte forma. Ele conta que houve um cientista alemão que foi preso em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele, antes de ser preso, ele tinha namorada que morava nos Estados Unidos e ele, junto com os presos, um campo de concentração na Rússia. Ninguém sabia que ele era um cientista, mas ali ele estava. E o que acontecia é que aqueles prisioneiros, eles tinham que pagar a sua estadia, o seu alimento, produzindo carvão. E todos tinham uma porção conforme o carvão que era produzido. Aquele que não produzisse mais carvão, não tinham mais a porção, quer dizer, não tinham mais o alimento. E, logicamente, uma pessoa sem alimento morreria. Então ele já tinha falado, ele já tinha ouvido falar do subconsciente. Aí ele lembrou que havia um subconsciente nele, que ele podia conversar, ou falar, ou contar os seus problemas e o que ele estava passando para o seu subconsciente. Isso não quer dizer que o seu subconsciente não soubesse, mas era necessário ele conversar com o seu subconsciente. Assim, todos nós, o nosso subconsciente que está no nosso profundo, ele sabe tudo. Ele é antes de nós. Mas é necessário que nós conversemos com ele para que a nossa solução seja feita de acordo com a nossa vontade. Então, meus amigos, ele dizia sempre para o seu subconsciente as seguintes palavras: meu subconsciente, me dê uma forma de eu sair deste lugar. Porque tu conhece tudo e estás no profundo do meu ser. E eu não tenho uma solução como sair, mas confio que posso ter esta solução vindo de ti, por sonho ou de qualquer forma. Isto foi sua petição primeira e ele continuou sempre repetindo as mesmas palavras para o seu subconsciente. Aí, um certo tempo depois, ele começou a sonhar que estava nos Estados Unidos de volta e lá ele encontrava a namorada dele e lá eles passeavam por uma avenida de mão dadas e muito feliz. Mas então ele vendo esse sonho, ele guardou em si e a sua confiança esperou e confiou que ele ia ser livre daquele local. Ora, meus amigos, eu, graças ao Soberano Pai, vocês que estão me vendo, vocês não conhecem um campo de concentração e não passaram por esse tempo
tão difícil. Mas quem viveu sabe que um campo de concentração, se caindo alguém lá, não sai mais. Só sai para a sepultura. Mas para visitar o seu povo e ver uma namorada que deixou, isto não acontece. Mas este homem, este cientista, confiando no subconsciente, ele sabia que o subconsciente era o seu contato com a fonte infinita. E o que aconteceu no futuro? Um dia, todos os dias os soldados, já era destacado um soldado para contar naquele local, chamar por número. Cada prisioneiro tinha um número. E ele tinha um número tal. Aí no dia que foi contado, um certo dia foi chamado para contar, como todos os dias, e olha a maravilha que o subconsciente faz por nós, quando o conhecemos e confiamos. Foi contado, foi chamado, quando chegou no número dele, chamou o seguinte. Então, não chamou ele, ficou quieto. Ele já entendeu o que era a providência infinita. Era a providência do Pai soberano do universo. Ele ficou quieto. Ele afastou-se e apresentou-se àquele o qual tinha sido chamado. E foi levado para fazer o serviço que era de costume de todos eles fazerem todos os dias. Produzir carvão para ganhar o alimento. Então ele ficou ali quietinho. Os soldados nem perceberam que ele era um que estava naquela lista. Mas, meus amigos, quando se confia, quando se tem fé, quando se tem uma certeza de uma convicção que será livre, vai ser livre, porque o Pai soberano é maravilhoso nas suas providências. Então, quando ele esperou anoitecer, ao anoitecer, ele saiu, olhou se não tinha ninguém de vista, ele saiu, entrou no mato e se briou no mato. Quando foi de manhã, já para o amanhecer, vinha um trem com destino à Polônia. E ele subiu naquele trem com destino à Polônia. Ninguém sabia quem ele era. A única coisa que sabiam é que ele era um prisioneiro, mas que ele era um cientista, ninguém sabia. Então, na contagem do outro dia, perceberam que faltava aquele prisioneiro, que era exatamente o cientista alemão. Não que ele lá soubesse que ele era cientista, não sabiam. E foi um engano na contagem, e isto se deu lá entre eles. Ele não sabe a história, mas só sabe que depois aconteceu isso na contagem. Ninguém sabe o que aconteceu com aqueles que foram culpados e que contou errado. E ele chegou na Polônia. E lá na Polônia, ele foi reconhecido. Que ele era um cientista, ele tinha amigos lá. Foi reconhecido. E lá hospedaram ele muito bem. E convidaram, teve um amigo lá, convidou ele para ir para os Estados Unidos. Ele aceitou imediatamente. Que era isso, estava no sonho dele. Porque ele sempre sonhava passeando lá. E aconteceu que ele, chegando nos Estados Unidos, passou pelos mesmos locais naquele carro que o conduziu, aqueles locais que ele viu no sonho, ele passou por aqueles locais e ficou muito maravilhado de tudo que aconteceu. Encontrou a sua amada, andou de mão dada naquele local o qual ele viu em sonho, pelo sexto sentido,
que é uma mensagem do subconsciente direto a nós, direto àquele que espera, aquele que está consciente que isto vai acontecer. Eu tenho dito que o subconsciente é o nosso guardião, nosso amigo, guardião, anjo da guarda, meus amigos. Mas observe algo que é importante, que eu quero dizer para vocês entenderem de uma vez, talvez por toda, que o subconsciente, ele veio antes de nós, antes de mim e antes de você que está me ouvindo. Nós não ensinamos nada ao subconsciente. Nós não impregnamos nada no nosso subconsciente. Por quê? Um detalhe que eu gostaria que vocês observem. Este cientista alemão, pronto, vamos tirar a palavra alemão, mas esse cientista, ele não contou nada para o subconsciente. Ele não sabia nem como fugir dali. Ele nem tinha noção em seu consciente como ele poderia sair. Teria que acontecer algo extraordinário, algo maravilhoso e algo surpreendente para acontecer. E como ele saiu? Porventura, ele instruiu o subconsciente para tirar ele? E sabemos que isso é impossível. Isso se torna até uma piada se alguém procurar entender e acreditar que nós podemos ensinar ao nosso subconsciente, que podemos ensinar aquele que é antes de nós. Meu amigo, esta é a história sobre o subconsciente, e eu quero contar neste vídeo, como já contei para vocês, só isto sobre o subconsciente, que ele é um grande amigo. Eu o chamo de magnífico porque sei que ele é. Tem me atendido em muitas situações em minha vida. Eu só falo com ele. Eu não peço nada. Eu o trato como amigo. Então o alemão, o cientista, também o tratou dessa forma, mas confiando que ele podia o livrar. E esse subconsciente está no interior, no profundo de cada ser humano. Então, eu espero que sirva de conhecimento, de alerta para vocês, que vocês tenham um grande amigo em vocês, está juntinho de vocês, está com vocês, como está comigo, como esteve com aquele cientista e muitos outros homens que antes de viajar ou antes de fazer qualquer negócio, consultaram o seu subconsciente e obtiveram resposta de imediato. Quer dizer, falou hoje, no dia antes de viajar, já teve a resposta se deveria ou se deveria fazer aquele negócio ou não. Então é isto que eu tenho para dizer a vocês. Tenho muito para falar sobre o subconsciente, porque eu o conheço, sei quem ele é. Se você gostou do que eu estou dizendo, do que eu disse para você, porque quem contou este acontecimento foi um grande homem e escritor, Dr. Joseph Murphy. Então, o meu respeito a ele, sei que o que ele contou é verdadeiro, porque ele ensinava e ele não tinha necessidade de contar história. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos se você quiser. Não esqueça de acionar o sininho para as notificações dos próximos vídeos que lançaremos. O Poder do Agradecimento lançará neste canal. Você que é novo, inscreva-se neste canal, comentem se quiserem comentar alguma coisa. Eu, F. Sante, sou grato.